Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional diário. Na história de Josué, quando ele se lamenta ali e Deus ordena a ele que se levante, uma coisa evidente é o fato de que Josué realmente não sabia o que havia acontecido para que Israel fosse derrotado tão facilmente pelo exército de Ai. Deus, então, o ordena a parar de se lamentar e tirar a coisa roubada. Mas como Josué faria isso? Ele não sabia o que havia sido roubado e muito menos quem roubou. E aí, novamente, Deus dá a direção. Josué capítulo 7, versículo 13 nos diz: Dispõe-te, santifica o povo, e dize: Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. O primeiro passo, quando não sabemos a razão, como no caso de Josué, é a santificação. Vale lembrar que santificação não tem a ver com ficar chorando, louvando a Deus, pedindo que Deus mude a sua sorte, mas santificação é separar-se das coisas mundanas, buscar a Deus e seus mandamentos e refletir nos mandamentos, reconhecendo onde estamos falhando e aí sim corrigi-los. Ficar orando sem refletir e sem mudar os nossos erros não é santificação. Aí voltamos. Deus revela: há coisas condenadas em vosso meio, ó Israel. Enquanto vocês não eliminarem isso, vocês não serão capazes de resistir ao inimigo. Percebam que foi Deus quem falou isso. E por falar em resistir ao inimigo, vejamos o que nos diz o Shaliach Yaakov, o apóstolo Tiago. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Tiago 4, 7 e 8. Como fazer o inimigo fugir de nós? Quando nos sujeitamos a Deus através dos mandamentos. E a grande vantagem que nós aprendemos é que Deus deseja isso. O texto diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. O Eterno está desejoso de que você se aproxime dele. Deus sempre age como um pai amoroso que quer que seus filhos se aproximem dele. Mas ele espera que os filhos possam escolher o caminho do arrependimento, da techuvá. Tiago segue nos dando o caminho para a aproximação com o Eterno ao dizer: purificai as mãos, pecadores. As mãos são uma representação de nossas obras. Então, purifiquem as suas obras, façam a coisa certa, reconheça-se pecador e mude a sua atitude. Esse é o caminho da aproximação com Deus. Mas é preciso reconhecer que quando estamos acostumados a uma vida de pecado, é difícil mudar. Até quando queremos fazer o certo, isso torna-se difícil. Quanto a isso, Tiago novamente nos diz: vocês que possuem ânimo dobre, ou seja, que se empolgam com a palavra de Deus, mas também são igualmente empolgados diante do pecado, tratem de limpar o coração. Não devemos permitir que o pecado faça morada em nosso coração. Ao nos limparmos, encontraremos espaço cada vez maior para as coisas sagradas. E como diz a carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 14, sem a santificação, ninguém verá ao Senhor. Mas voltemos ao episódio de Josué. O comentário do rabino Avraham Blau afirma: enquanto não fosse extinta a ofensa e os transgressores não fossem punidos, a presença e a providência divina permaneceriam afastadas. Não poderia haver perdão enquanto existisse a transgressão. O mal precisaria ser extirpado antes que pudesse praticar o bem. Esse é o caminho da santificação, meus amigos. Corrigir os erros, seguir em frente, tendo sempre, ao menos, 5 minutos para Deus. Shalom.